E fazer a viabilidade financeira, né? Porque às vezes, dependendo do valor, herdar dívida compensa. Então, por exemplo, a gente analisa, olha, esse leilão você vai herdar R$10.000 de dívida. Compensa dentro da viabilidade financeira em relação ao valor que esse imóvel está sendo levado a leilão e valor de mercado? Então, a gente sempre coloca isso também no nosso parecer técnico e conversa com o cliente, né, para saber até qual valor ele vai chegar, todos os riscos envolvidos naquela operação. É uma assessoria, né? Que é a grande diferença. O que é uma assessoria e o que é uma consultoria? A assessoria é feito com o cliente. Então, ele é ativo em todo o processo. A gente senta com ele que determina, ele que... Nós somos umas Ele tem o budget que ele vai poder assistir, né? É um guia. Funcionam como um guia do melhor caminho. É igual, né? Exatamente a arquitetura. O cliente que é o gosto dele, tem que fazer o que ele quer, no padrão que ele quer. E a gente orienta pelo melhor caminho, né? Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Prosa de Obra. Eu sou Patrícia Calbianco, juntamente com meu sócio Carlos Agrícola, e hoje estamos com duas convidadas, a Vitória Lage e a Marina Conde, que são especialistas em leilões de imóveis. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muita gente tem dúvida, né? Como que faz, como que adquire um leilão em imóvel, né? E como funciona todo esse processo. Primeiro, obrigada por nos receber, Carlos, Patrícia. E, de fato, assim, leilão de imóvel é um mundo que todo mundo tem curiosidade, tem muitos mitos que envolvem leilão. Então, é um prazer estar aqui para desmistificar também aí algumas questões sobre esse tema. Que legal, bacana. Obrigado por vocês terem vindo. Nós que agradecemos, muito legal. E é uma oportunidade interessante, levar para o nosso público uma dúvida que é pertinente em N sentidos, né? Eles podem aproveitar compras e oportunidades interessantes e ter retorno aí com venda ou aluguel posterior a essa compra, né? Esse é remate. Com certeza. E aí entra também a parte de vocês, né? Que numa arrematação de imóvel, você dá uma arrumada no imóvel para poder vender ou locar. Sim. É o famoso... House flipping. House flipping. Potencializar, na verdade, aquele imóvel que está deteriorado ou então maltratado em algum sentido, né? Exato. E dar um valor agregado para ele. É bem interessante. Sim. Mas vamos lá, conta pra gente. Como funciona um processo de leilão de imóveis? Por onde começa? A pessoa tem que procurar um especialista, ela acha pela internet, como que vocês fazem? Quando um imóvel vai a leilão, ele fica disponível ou no site do leiloeiro ou então no site do banco que está levando esse imóvel a leilão. E esses sites são públicos, né? É interessante você ter uma assessoria especializada para você saber onde procurar e não cometer aí nenhum risco. A gente defende muito que leilão é muito seguro e muito vantajoso, mas precisa tomar cuidado, porque do contrário você pode herdar dívidas. Então, o que era para ser um bom negócio acaba virando um pesadelo, né? Você arremata para um valor baixinho, quando vai ver tem uma dívida que é 3 vezes o valor que você arrematou, né? Exatamente. Sim. E aí, se você tivesse comprado esse imóvel a valor de mercado, você teria feito um negócio melhor do que nesse leilão. Do que arrematando ele. Exatamente. Entendi. E aí, assim, o que é importante diferenciar, que existem leilões judiciais e leilões extrajudiciais. E cada qual tem o seu processo específico e o motivo pelo qual esse imóvel foi a leilão. E aí, não sei se vale a pena falar um pouquinho qual é a diferença. Qual seria a principal diferença entre os dois, né? E características que são mais importantes, no sentido, o que leva... Primeiro, qual é a diferença entre os dois, né? Depois a gente continua. Pergunta uma outra. Leilão judicial é um leilão determinado por um juiz, dentro de um processo que já está rolando. Por N motivos. Pode ser uma execução, pode ser uma dissolução de condomínio. N motivos pode levar um imóvel a leilão dentro de um processo. O extrajudicial é levado a leilão pelo banco. Então, geralmente, é retomada de financiamento que o devedor não conseguiu pagar, o banco retoma, pela lei da alienação fiduciária. Então, aí o banco é obrigado a promover os 2 primeiros leilões, que são obrigatórios por lei. E caso o imóvel não seja arrematado nesses 2 primeiros leilões, o banco fica com o imóvel e aí depois ele pode dar o destino que ele quiser, que geralmente ele promove outros leilões para venda
Entendi. desse imóvel. Tá, um é pelo juiz mesmo, outro é mais pelo banco. Exato. Exatamente. Aí no judicial, então, se você quiser arrematar esse imóvel, é válido você estudar o processo, o motivo pelo qual o imóvel foi a leilão e ter em mente que tudo vai se dar pela via judicial. Então, o pagamento vai ser via depósito judicial. Depois, caso esse imóvel esteja ocupado, você ingressa nesse processo e pede, né, a expedição da carta para ser emitido na posse. Então, tem várias nuances aí de cada um. Sim, é no imóvel judicial que você pode ter um valor, que a gente estava conversando, você pode arrematar com valor menor e ter dívidas maiores, ou também no extra você também tem isso? Também você pode ter tem. nos dois? Também. Você pode herdar dívida nos dois Nos tipos dois. de leilão. Tá. Isso. Então, o caminho, o passo a passo, inicialmente, para se olhar isso, é essa questão da busca pelo que o cliente ou o arrematante, quem está buscando, na verdade, como oportunidade, né? Que é um cliente, é um arrematante, né? Sim. Que tem o objetivo aí de compra para venda ou compra para locação, como patrimônio futuro, imagino eu. O passo a passo seria, o primeiro detalhe seria o quê? Qual que é o principal cuidado antes de se iniciar todo esse processo? Bom, a primeira coisa é ler o edital. Isso é crucial, porque o edital é a regra do jogo. Então, ponto número 1, ler o edital. E daí, a gente faz buscas processuais, busca de dívidas, IPTU, condomínio. Para saber se não tem uma dívida muito alta. Pra Você consegue saber isso antes? Sim. Porque às vezes no edital não está tudo. Não. No edital está a regra do jogo. Então, por exemplo, o arrematante vai herdar dívida de condomínio por conta do arrematante. Ok, mas o quanto ele vai herdar de Não dívida, sabe. isso tem que ser Isso. pesquisado. E vocês né? conseguem descobrir mais ou menos o Tudo. tamanho dessa dívida. Porque um leigo, tipo eu sou leiga, se eu for, eu não vou saber fazer isso. Aí vocês já são especialistas e conseguem descobrir. E aí eu contrataria um especialista para me ajudar nisso. Isso. Seria esse Exatamente. caminho. Exato. Porque é isso, tem que saber o caminho das pedras, Sim. né? É uma informação que, em teoria, é pública. Às vezes você tem que fazer uma diligência ou outra para ir lá no prédio, conversar com o síndico, com o zelador. Quando você não consegue essa informação, mas, em regra, sim, é uma informação pública. Você só tem que saber aonde procurar. Aonde procurar, sim. Então, ir no tribunal específico, fazer uma pesquisa no CPF do antigo proprietário, no número de IPTU do imóvel. Exato. E além dessas preocupações de condomínio e IPTU, a gente também faz uma busca processual ampla no nome do devedor para saber se não tem legal. outras ações impugnando esse leilão, para saber se não tem nulidade, se tem terceiro discutindo a propriedade desse imóvel, que já às vezes o imóvel já foi vendido a terceiro, só que esse terceiro não transferiu para o seu nome na matrícula Nossa. a propriedade do imóvel, e aí, como está no nome do antigo devedor, o banco executa o antigo devedor, ou o terceiro judicialmente executa esse terceiro devedor e a propriedade nem é dele mais. E aí tem o famoso embargo de terceiro, né? Aí. Então, a gente faz essa busca bem ampla em relação a todos os problemas que podem ocorrer ali naquele leilão. Isso é legal, porque parece simples, né? Mas a pessoa que acha, eu vou começar a comprar um imóvel em leilão, vai lá, busca na internet, não sabe como faz o processo, que a gente fala que a arquitetura é isso também, né? Eu vou reformar, mas qual sabe o processo da reforma? Às vezes não sabe, né? E acha que é fácil. Aí quando vê, não é tão simples assim, né? E já está no meio, e fala, putz, já arrematei, já fiz besteira, e agora? Como eu faço? Aí é sempre procura, legal, né? aí vai procurar um especialista, mas aí já às vezes já é tarde, né? Isso que é bom sempre ter um especialista. Exato. Com certeza. porque E ajuda inclusive, muito. nós temos casos de pessoas que arremataram e vieram nos procurar depois da arrematação porque tiveram problemas. Então, é o que acontece com a gente na arquitetura, Uhum. né? É a Eles compram surpresa. imóvel, vai reformar, começa a reformar, depois vem procurar a gente que, nossa, não consegui fazer toda a obra, perdi dinheiro já. Pelo amor de Deus, me ajuda, né? Faz a Exato. gestão. Aqui, Em todo as todas as áreas tem profissões isso, né? É interessante isso, né? A gente coloca aqui que o que se torna um problema, né, lá na frente, pós uma obra, ou estouro do tempo, o estouro do orçamento, o estouro da... O que se torna um problema no decorrer e no final, na verdade, em 99% dos casos, é aquilo que a gente poderia ter visto antecipadamente, por exemplo, contratando vocês, antecipadamente, né? Seria viável analisar todos os riscos envolvidos e eliminar aquelas possibilidades e falar, não, aqui a gente não vai. Né? Exato. Aqui essa condição não é favorável. Aqui isso daqui não funciona por causa disso.
Com certeza. E fazer a viabilidade financeira, né? Porque às sim. vezes, dependendo do valor, herdar dívida compensa. Então, por exemplo, a gente analisa, olha, esse leilão você vai herdar 10 mil reais de dívida. Compensa dentro da viabilidade financeira em relação ao valor que esse imóvel Que você está tá sendo comprando, levado sim, a leilão desconto, né? e valor de mercado? Então, a gente sempre coloca isso também no nosso parecer técnico e conversa com o cliente, né, para saber até qual valor ele vai chegar, tudo que ele vai, todos os riscos envolvidos naquela operação. Sim. É uma assessoria, né? Sim. Que é a grande diferença. O que é uma assessoria e o que é uma consultoria? A assessoria é feito com o cliente. Então, ele é ativo em todo o processo. A gente senta com ele que determina, ele que... Nós somos umas Ele tem o budget que ele vai conselheiras. poder Vocês são um assistir, guia. né? É um guia. Funcionam como um guia do Exatamente. melhor caminho. É igual, né, exatamente a arquitetura. Sim, O cliente quer o gosto dele, tem que fazer o que ele quer, no padrão que ele quer. E A gente orienta pelo vai melhor orientando. caminho, né? Mas as escolhas finais e decisões finais estão na mão do cliente. Estão na né? mão do Você cliente. mostra para ele, ó, essa decisão vai acarretar nessa situação, nesse custo, nessa posição. Ok, você quer encarar esse risco, né? Ou você gostaria de amenizar essa situação, mitigar esse risco de alguma maneira, né? Sim, sim. É o Exato. caminho. Aí mitigar esse risco é contratar vocês, né? Eu falo, Exato. vou lidar com leilões. Então, reikis, consultoria no percurso. Vamos que vamos e vamos olhar isso em frente. Poxa, Isso bem aí. legal. E dá para visitar um imóvel antes do leilão? Tem essa possibilidade? Não existe? É quase assim, agulha no palheiro. Ah, aquele imóvel a gente vai conseguir visitar para ver o estado dele. Mas normalmente acho que não, né? Eu não sei. Tem a possibilidade, mas a regra, assim, 90% dos imóveis, né, Ma? 90% dos imóveis estão ocupados. E quando os imóveis 90%? estão ocupados, a gente não consegue Sim. agendar aí uma visitação. Mas nos leilões judiciais, o que tem muito é a avaliação do imóvel feito por um perito. E aí esse perito muitas vezes consegue entrar no imóvel para fazer essa avaliação. E aí a gente tem fotos internas, a gente consegue Você ter uma consegue noção ver como que está aí. internamente o imóvel. Sim. Quando o imóvel está desocupado, aí a gente consegue viabilizar a visitação dele. Tá. Mas é raro, assim, sendo bem franca, é mais raro. Vai meio que, entre aspas, quase que no escuro. Se não tiver foto, você está indo Isso. mais ou menos... E no muitas seu- vezes Aí vai não- analisar isso que você falou, né? Se tem dívida, se não tem dívida, como que tá, todo o E processo. muitas vezes não tem foto, né? Muitas vezes nem o perito consegue entrar no imóvel para tirar a tirar. foto. E falando em perito, é leilão judicial. Leilões extrajudiciais não Não tem. tem isso e é no escuro mesmo. Tá. É o dado informado pelo edital gerado pelo banco, por exemplo. Que não No- tem as no caso do características extrajudicial. internas do imóvel. Não tem as Geralmente tem número de quartos, vaga de garagem e Nem o metragem. banco sabe, ali, né? que é o que tem na matrícula, Sim. né? Então, é o que tem ali. Mas é por isso que, na viabilidade, a gente sempre considera a reforma. Porque, assim, ainda que o imóvel esteja destruído, que, assim, também é um grande mito. Ah, e se o imóvel estiver destruído? É muito raro pegar um imóvel que esteja, de fato, destruído, né? Assim, vai ter que pintar, talvez trocar o piso, colocar uma marcenaria básica. E a gente já considera esse valor. Então, ainda que o imóvel esteja em más condições, considera o valor na viabilidade financeira, o valor da reforma, e vai fazer sentido financeiramente para você. Aí o cliente que decide se ele vai alugar ou se ele vai vender, aí também tem o local que ele está arrematando, né? O que mais está acontecendo ali Sim, naquela área, naquela... do né? momento da vida dele, né? Se ele já tá num ponto de acumular patrimônio ou se Sim. ainda tá naquele Ou até se ritmo. ele vai morar, né? Porque tem Também. gente que Exato. Eu vou... acaba arrematando para morar também, né? No nosso lado tem uma coisa interessante, né? A gente, em N circunstâncias, nós temos clientes e investidores. Tá? Clientes que compram imóveis, né? Na sua maioria verificando. E eu tenho uma situação muito interessante. Assim, eu tenho duas situações que são curiosas que eu acho que é legal colocar. Que é assim, o investidor que busca essa oportunidade, mas se aventura pelo risco no sentido da oportunidade em termos de valores, aí eu vou perguntar sobre isso com vocês daqui um pouquinho, mas eu fui fazer uma vistoria para tentar recuperar um imóvel que ele comprou, arrematado de extrajudicial, Tá. não podia ir olhar, né? Na época estava ocupado, depois que ele teve a posse, é que ele pôde verificar o imóvel. E o que acabou acontecendo? Eu não sei o nome que dá, na verdade, mas o antigo proprietário, que é quem perdeu o imóvel e que ficou nele até ser retirado dele, né, até conseguir aí uma ação judicial que
ele desse a posse efetivamente, ele saísse de lá, ele destruiu o imóvel. De propósito? Destruiu, de propósito. Ele destruiu o imóvel. E aí o investidor não tinha como saber. Então o investidor, ele acabou passando por um outro processo e que não foi feliz nesse resultado, na verdade. Ele tentou impugnar o leilão, a compra, porque o imóvel estava caindo. O antigo proprietário escavou o imóvel por baixo, gastou uma fortuna escavando o imóvel por baixo e quebrando toda... O imóvel é num terreno em declive, casa, então, é uma né? casa. Ele quebrou o fundo da garagem, entrou por baixo do imóvel e arrancou toda a fundação do imóvel. Então o imóvel estava pendurado, Nossa. pronto para ir para o chão, ruindo literalmente, e aí ele entregou o imóvel. É de má fé isso aí Inacreditável, Totalmente. assim. Eu tenho fotos comigo que são coisas assim, que a má gente não fé. pode mostrar, na verdade, né? Mas inacreditável, inacreditável. Quando eu fui olhar, ele falou, dá para salvar? Eu falei, cara, não dá para salvar. Tem que demolir esse negócio. Não tem condição. Não, O que e você vai até gastar legal- para salvar é uma coisa surreal. E não faz sentido, a conta não vai fechar, Não né? vai fechar nunca. E é até legal saber se vocês, quando vocês trabalham com leilão, vocês vão mais para casa ou mais para apartamento? Porque tem esse risco aqui, a gente, né, que o Carlinhos está comentando. Vocês trabalham nas duas, vocês trabalham mais com apartamento? Vocês Assim, primeiro... já viram alguma coisa dessa, né, acontecer? Primeiro, só um adendo que é importante falar sobre a história do Carlinhos, é que esse antigo proprietário, ele pode ser responsabilizado em juízo. Porque pode. É que eu não fui até o final do desfecho, mas Pode. até onde eu sei, o desfecho não porque foi ele dos fez melhores. com má fé, né? Exato. E isso que é interessante, né? Porque do ponto de vista da engenharia, é um absurdo, não dá para salvar o imóvel. E do ponto de vista jurídico, isso cabe aí uma ação com um pedido alto de indenização. Porque a partir do momento que a propriedade não é mais dele, ainda que a posse, né, esteja com ele não pode mais fazer aquilo com o imóvel sob pena de responder, né, por esses danos causados. Então, assim, é um caso atípico. Então, é interessante ouvir esse relato, um caso porque atípico. é um caso que a gente não pode atípico, colocar nomes nem fotos, né? Mas foi uma situação, assim, e não tinha muito caminho. Porque ele queria uma solução financeira e técnica, e tecnicamente até era viável, mas não compensava, né? Então, a solução, entre aspas, financeira era... Tenta de toda maneira possível impugnar essa situação, ou conseguir uma devolutiva de alguma forma. Mas Aí você a ficou gente... sabendo se ele conseguiu alguma coisa? Não. Até onde eu fiquei sabendo, o resultado ainda era negativo. Ele Depois tava conta pra gente em Depois off. Mas como a Aquilo Vitória ficou- falou, a gente tem mecanismos jurídicos para responsabilizar esse ex-proprietário. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma emissão na posse acompanhada de oficial de justiça, se a gente vê que tem danos no imóvel, além daqueles desgaste natural do imóvel, a gente já pede para o oficial de justiça constar esses danos no mandado de emissão na posse, e aí esse documento a gente entra com ação indenizatória contra o ex-proprietário. Show. Tá. O que se torna muitas vezes também um ciclo, porque no caso do ex-proprietário, que está perdendo aquele imóvel por uma falta de condição, né, e não por uma pela- dívida, não né? por uma dívida maior, não por situações que a gente ouve falar às vezes, né? Tem gente que está devendo o imóvel e ao mesmo tempo que ele aponta que não tem condições, ele está trocando de carro, ele está fazendo festa, então você tem uma comprovatória esquisita ali, né? Ele está numa situação e ele arrasta aquilo, não sei o que passa na cabeça de uma situação como essa, mas ele arrasta aquela situação até chegar a um ponto aonde ele realmente perde aquilo. Exato. Né? Então eu fico aqui até onde por aquele fiozinho da meada, né? Exato. E aí esse que tem a condição, ok, mas e o que não tem a condição? Como é que essa situação pode rolar? Aí é um processo executivo normal, né? Você tem que procurar bens desse devedor até conseguir alcançar alguma coisa. Tá. Mas o que você fala é muito verdade, porque tem gente que não bota fé que o processo vai... Vai acontecer. Que vai acontecer. Não vai dar em nada. Fica lá. Exato, Só não vou fala, pagando. Um dia, quem exato. sabe, alguém descobre que eu não tô pagando e tudo bem. A pessoa deixa de mão falando, não vai dar em nada. E não é assim, né? Lógico.
processo às vezes demora, mas Mas sai, Demora, né? mas Mas acontece. É, porque a verdade Demora, é mas que acontece. tanto no judicial quanto no extrajudicial, a verdade é que esse devedor ele teve N oportunidades para quitar essa dívida, para fazer de outro jeito, fazer um acordo. Então, o leilão ele tem um processo específico e precisa ser cumprido, né? Sim. Então, para chegar ao ponto de realmente o imóvel ir a leilão e ser arrematado, é porque... Já tem todo um... Nossa, porque ele muita não coisa quis aconteceu mesmo. com Já ele, né? passou por um longo Exato. caminho. Pegou É, uma longa estrada. Pegou uma já. longa estrada. Mas aí, aquela pergunta que eu fiz, vocês fazem mais leilão de apartamento? Vocês focam mais em apartamento para não ter esses problemas com casa, de repente, né? Como isso? Ou vocês focam nos dois? Ou depende do valor? Depende do que o cliente quer também, de Aham. repente, né? Não, eu quero mais casa, eu quero apartamento. A Reix, ela presta serviços para o Brasil inteiro, né? Tá. Então, não só em São Paulo, mas outros estados. E tanto casa quanto apartamento. A gente tem muitos clientes de galpão, comercial. Legal. Galpão Então, também. conjunto comercial. Então, assim, a gente presta de tudo e a gente defende que tudo é válido. Tá. Agora, se você perguntar a opinião da Vitória, Qual que você prefere, né? pessoalmente, eu prefiro apartamento. Tá. Eu acho que é mais seguro porque, por exemplo, esse relato do Carlinhos nunca aconteceria num apartamento. Sim. Né? Porque não Sim. tem como ele escavar ali É, o lógico, próprio escavar o apartamento. apartamento. Exato. É. Então, tem um mínimo de controle. Quando você arremata e você não consegue visitar o imóvel, você sabe que no apartamento, no mínimo, a parte hidráulica vai estar... Porque se vaza, o de baixo vai reclamar. O vizinho do lado vai Sim, reclamar. sim. Então, dá pra ter uma contenção aí de danos um pouco mais... Sim, sim. É. Pode Mais estar fácil, deteriorada, pode ser necessário trocar e A tudo, mas pintura, na pior é. hipótese você fecha um registro geral ali e É. não tem um vazamento, Exato. né? Mas é uma opinião pessoal, tá? É, Sim. Sim, e, sim. e falando em São Paulo, capital também, apartamentos têm um giro muito maior de compra e venda, né? Pela segurança e tudo mais. Então, em São Paulo, capital, a gente costuma trabalhar mais Mais com com- apartamentos. As Perfeito. pessoas preferem, né? Preferem preferência. apartamento. Até porque já tem o lazer também, às vezes tem os condomínios têm lazer, né, para as crianças. A casa nem sempre tem. Não, quando a gente Algum pega, lazer, né? quando a gente pega cliente para imóvel próprio, a gente faz um checklist ali de tudo o que eles querem, porque quando você vai investir, você não é tão apegado a algumas características do imóvel. Sim. Agora, quando é para você morar, então a gente abre aí um checklist. Sim. Quer varanda? É, Quantos sim. quartos? Tem criança, Metragem? né? Área comum, área de lazer do condomínio, tudo o que você quer. E aí a gente direciona a busca do imóvel para o que faz sentido para o cliente. Tem cliente que pode ser uma super oportunidade, o apartamento em si é muito bacana, mas se o prédio não oferece uma estrutura de lazer, recua, Não interessa quer. para ele. Exato. Não interessa para ele. Faz parte Exato. do checklist. Faz parte do checklist. Faz parte do... É interessante E para isso. esses clientes de imóvel próprio, a gente costuma passar mais tempo procurando. Então, a pessoa tem que ter um pouco de paciência, né? Porque leilão é sazonal. Então, a gente vai buscando até que encontra algo naquele Um perfil. sim. É. E como que é a forma de pagamento depois que você arremata? Você consegue financiar, não financia? Você tem que dar um valor antes? Como que funciona essa parte? Que eu já escutei de gente falar assim, eu dei 10 mil, mas ainda não está no meu nome, então não sei se eu arrematei, se eu não arrematei. Teve uma conversa dessa esses dias. E, né, eu falei, gente, aí um pessoal falando, Como não, mas assim? então você não arrematou? Então não é seu ainda? E falei, eu não entendo, então é legal saber, né? Porque as pessoas realmente elas não sabem. O que tem que Sim. pagar, como tem que pagar, como que funciona para ser tá lá na posse, né? Eu e a Marina, uma olhando para outra. Você responde, eu respondo. Não, e tem fica à muito vontade. mito também em relação a essa parte de pagamento de leilão, porque tem muita gente que não sabe que leilão dá para financiar e parcelar. Ah, Tem gente que acha que somente pagamento à vista é leilão, e não é verdade. Então, por exemplo, leilão extrajudicial. Você consegue pagar à vista ou financiado. legal, aí financia. Financia com o próprio banco que está levando o imóvel a leilão, a perder de vista. Ou alguns leilões também têm condições específicas que o próprio banco dá. E Tá. isso está no edital. Então, por exemplo, você dá 25% Isso que de eu ia perguntar, tem entrada. que dar uma entrada, né? Tem que dar uma entrada à vista, 25% geralmente. Uhum. E aí você consegue financiar o restante, ou dependendo da condição que o banco dá, você até consegue parcelar com juros baixos e correção monetária. Tá. Já nos leilões judiciais, pagamento à vista, claro, ou a possibilidade de parcelamento. E esse parcelamento do judicial é interessante porque não tem análise de crédito. Olha, E não tem juros. E não tem juros. Então, também segue a regra vale a pena. 25% de entrada e parcela o resto em até 30 meses. Sem Legal. juros, com uma correção monetária baixíssima, que é a taxa do tribunal. Uhum.
E vale a pena, então. Tem uns que vale a pena, provavelmente. 25%. E Muito. com um detalhe, na grande maioria, né, aí vocês podem me corrigir nesse sentido, mas na grande maioria são situações em que o valor do processo de arremate é pelo menos na faixa de 50% do que seria o valor real daquele imóvel, né? Chega a esse valor. Por questão Chega de lei. a ser Em essa- alguns casos isso é um pouco menor, mas aí não é aí vai para o judicial, não para o extrajudicial, né? Ou não. Porque no judicial tem a grande questão do preço vil, né? Então, Perfeito. não pode ter um desconto aí, em regra, acima de 50% do valor do imóvel. Então, o que a gente vê muito na prática, tem desconto de 10%, existe, mas na prática é por volta de uns 40% o valor do desconto para a segunda praça, da primeira para a segunda. Perfeito, porque tem o primeiro leilão e aí Exato. pode não acontecer nada ali, então Aí ele depois vai um desconto, com um leve tem um desconto desconto. maior. É que, em pra regra, não uma segunda- acontece. Não acontece. Porque o primeiro leilão é o valor da avaliação, né? O valor, em regra, de mercado do imóvel. Então, ninguém arremata na primeira praça. Sim, Sempre vai espera um para pouquinho segunda. Vai pra para a dar- segunda praça. Vai pra Porque às vezes segunda. quem quer investir para depois vender ou alugar, vai esperar baixar para Com- vai precisar de uma pra compensar, reforma né? para poder compensar depois no retorno, né? Sim, e é até legal falar essa parte de avaliação do imóvel, que não necessariamente é o valor de mercado. Então, a gente vê muita avaliação errada por aí. Ou para mais, ou para menos. Não necessariamente é o valor de mercado daquele imóvel. Então, é importante fazer essa análise também quando da arrematação. Que ele pode estar um pouquinho mais acima do mercado, que o mercado naquela área. Pode ser que a avaliação tenha sido feita no processo há 5 anos. E aí teve alguma questão ali mercadológica, construíram um metrô perto que valorizou Perdeu muito. o valor, ou valorizou, na verdade. Valorizou o imóvel porque tem um metrô Exato. perto, né? Ou também Ou o desvalorizou, oposto. depende do Então, que tá às vezes, acontecendo. a avaliação não... Na época fazia sentido, hoje não faz mais sentido. Pode ser que a avaliação nunca tenha feito sentido e esqueceram de impugnar isso no processo. Então, são muitos detalhes, né? muitos detalhes. Quando isso acontece, tem algum caminho para quem está perdendo o imóvel, por exemplo, nesse sentido? Não. Se passou o prazo, Tá, mas se não passar o prazo, dá tempo Daí tem tempo de dele, por avaliar. exemplo, colocar e falar, não, mas meu imóvel vale um Sim. pouco mais do que isso. Eu quero uma outra. Aí o juiz, por sua vez, nessa parte, quando é judicial, né? Quando é judicial. Quando é judicial. Quando é extrajudicial, aí a avaliação fica por conta na verdade, do banco, que passa a ser o proprietário daquele imóvel, ou então é o final da linha ali, que é o que já estava financiando aquele imóvel que não está sendo pago. Imóvel, terreno, não importa. Então, falando especificamente em extrajudicial, Tá? tem que seguir a lei da alienação fiduciária. Então, o que diz a lei? Primeira praça é o valor de avaliação daquele imóvel quando foi feito o contrato de alienação fiduciária. Então, consta lá na matrícula, no contrato, qual é o valor dado àquele imóvel. Primeira praça. Segunda praça é o valor da dívida. Então, às vezes, em leilão extrajudicial, o valor da segunda praça é, inclusive, superior ao da primeira praça. Que a pessoa está devendo mais do que vale o imóvel, porque daí você conta todos juros, custas, o banco cobra tudo nesse segundo leilão. Sim. Então, acontece bastante de leilão extrajudicial, a segunda praça sem valor maior do que a Maior. primeira. E aí, se ninguém arrematar a primeira e a segunda praça, o imóvel fica para o banco e aí ele pode colocar num leilão, a gente chama de venda direta do banco, e aí ele coloca o valor que ele achar Que ele pertinente. Tá. Que são as feiras de leilões, na verdade. Que ele pode né? até baixar o valor, se ele quiser. Pode. Aí ele que vai querer, se eu não quero ficar com esse imóvel aqui, posso quer baixar vender a e 10 eu, reais, ele vende a 10 reais. É a e eu critério dele. vou me responsabilizar pelos É porque danos nessa que eu tive hora, de valores nessa hora e- eles querem o dinheiro, eles não querem mais aquele não imóvel. vai. Apesar deles precisarem do imobilizado por uma situação ou outra, nessa hora eles falam, não quero mais tijolo. Exato, não, e outra, não é o negócio do banco não é ter imóvel, né? Não. O negócio, É, O então, negócio do sim, banco é ter sim. dinheiro. Exato. ter dinheiro. Ter rotatividade. É rotatividade, aí ele precisa girar aquilo ali. Ficar com ele, fica deteriorando, estragando, ele não está cuidando. É a mesma coisa do que ficar solto, né, para um investidor que não está fazendo nada Sim. com o imóvel. Imóvel custo, dá né? Exatamente. É um custo, né? Você É um condomínio, custo. IPTU, você tá É ali. tudo, né? É Tá- condomínio, fica parado PTU, ali. desgaste sem necessidade nenhuma, né? Água, luz, mesmo que você corte, tem uma taxa mínima que você tem que ficar pagando. E Exato. tem uma pergunta que eu acho que é legal. E tem alguma garantia ou seguro para quem compra o imóvel em leilão?
ou não existe? Garantia ou seguro? Não. Você diz assim, no próprio processo da arrematação em si, do Sim, leilão em si. Não, né? Provavelmente. Não. É um risco. Sempre tem um risco, né? Você tá ali, Isso que é exato. legal contratar especialistas, porque se você vai fazer sozinho, o seu risco aumenta É um muito. risco. E é interessante porque, tirando a vantagem que existe nesse sentido, é um risco pertinente para qualquer situação. Né? É um risco pertinente para uma compra normal. Porque até numa compra normal acontece. Uma escolha errada de um imóvel no lugar errado, imaginando que o ganho que aquele investidor ou o comprador para uso próprio vai ter, na verdade, em cima daquele imóvel, às vezes ele escolheu, se é para comércio, ele escolheu o ponto errado. Né? Não tem, ele comprou, ele acreditou, ele imaginou, mas ele fez uma análise do ponto de vista dele, não olhou outras questões, não procurou um especialista nesse sentido. Ele vai ter uma resposta que é o eu acho que. Exato. E aí o eu acho que vai trazer um monte de resultados porque ele não fez uma pesquisa mínima que precisa, né? Isso acontece muito no mercado imobiliário, né? É uma coisa assustadora, assim. Incorporadores que fazem isso, infelizmente, escolhem por início, incorporadores iniciantes principalmente, né? Ao invés de buscar um parceiro, buscar alguma coisa, a gente ouve aí de parceiros nossos, às vezes, deixa de investir 20, 30 mil reais numa pesquisa regional antes de uma compra e compra um negócio que vale milhões, acreditando que aqueles milhões vão trazer um resultado para ele X, e na hora que ele vai olhar, ele tem ali uma perda de 30%, 40%, porque ele não fez uma pesquisa de 20, 30 mil reais. É o barato que sai caro. Sai muito caro, né? Porque 20, 30 mil de pesquisa contra milhões de VGV é uma loucura, né? Em termos de retorno. É uma escolha que você fala, poxa, mas você quis economizar onde? A pessoa não fez a due diligence que deveria ter sido feita. Exato. Não, e também é entender, assim, que leilão é investimento. Qualquer investimento tem risco. Quando você vai pegar a sua reserva, ali, suas economias e investir num fundo imobiliário, tem risco também. Então, o leilão é Você vai comprar um terreno também, você vai lá, você comprou o terreno errado porque estava no bom valor, mas ele tem aclive ou declive, você vai construir, você não vai conseguir construir, porque você vai gastar tanto. E você não tinha visto, você comprou pelo valor, né? Então, tudo tem. Né? Não só o leilão, acho que tudo tem seu risco, né? Se sendo bem analisado. Tem seu risco. E aí, até, voltando um pouco na nossa pergunta sobre garantia, que é preciso ter em mente que, se você arremata um imóvel, depois vê que o imóvel valia 300, herdou uma dívida de 700 mil. O que eu fiz? Não quero mais. Você tem a possibilidade de cancelar, mas você vai pagar multa, né? Tem aí as penalidades. Mas existe eu não vou ter que arcar. Vou pagar a multa, porque eu já comprei, né? Mas também depende do edital, né? Depende do edital e senão eu vou morrer com aquela dívida. E depende se o juiz vai acatar a sua desistência. Porque o lance em leilão, ele é irretratável. Uma vez dado o lance, você tem que honrar com aquilo. Mais uma vez. Levantou a plaquinha, já foi. Levantou a plaquinha, é seu, exato. Levantou a plaquinha, não tem alguém na sequência, bonitão, você levou esse pra casa. Você levou, aí você não pode chegar e falar, não, tava brincando, não, desisto. Não é assim. Eu vim aqui pra brincar de cobertura, né? Eu tô tentando... Falar, eu quero, mas coisa não quero mais séria. agora. Eu quero levantar o valor, né? Eu vim aqui só de convidado pra levantar a plaquinha e levantar o valor, né? Leilão é coisa séria. E na hora... É coisa séria. Na hora a gente já viu o cliente aí ficar emocionado mesmo, porque é um jogo, e você quer ganhar aquele jogo, né? E não pode, tem que se manter racional ali e fiel à sua viabilidade financeira. Tá interessante esse comentário da Vicky, porque a gente vê muito leilão por aí, não que a gente participe, mas a gente acompanha muito leilão, e muitas vezes o valor sobe tanto no leilão que ele é acima do valor de mercado daquele imóvel. Faz sentido. Então não faz sentido nenhum aquela arrematação. Sim. A gente vê muito isso. Ele tem um valor mínimo para começar o leilão, e aí as pessoas vão dando lance até chegar no... Exato. Aí, dependendo do leilão, tem leilão que o incremento, né, que é o que a gente fala, é de 1.000 em 1.000, tem leilão que é de 5 em 5, 10 em 10, e aí você vai dando lance ali. E é sempre online? Ou não necessariamente? Hoje em dia, 99,9% é online. É online. Antigamente era na plaquinha era mesmo, na né? plaquinha, era na plaquinha. Eu falei da plaquinha porque os cabelos brancos não deixam a brincadeira da plaquinha. Mas E depois que você arremata o imóvel, tem mais algum custo adicional
dessa aquisição, né? Tem que pagar mais alguma coisa fora o que você já está pagando ali tirando a assessoria, lógico, quando contrata, mas eu falo da arrematação do leilão mesmo. Tem outros custos adicionais que você, de repente, não está sabendo ou você fica sabendo antes? Ou, de repente, você descobre, nossa, eu não sabia que tinha que pagar isso a mais. Não, a gente sempre coloca na nossa planilha para os clientes todos os custos envolvidos naquela operação. Então, os 5% do leiloeiro, ITBI, registro, se for extrajudicial, você tem aí geralmente uma escritura de compra e venda, você paga as custas para o cartório. Se for judicial, tem as custas de carta de arrematação, que é menos de R$100, é bem barato. Tá. Enfim, tem esses custos, sim, envolvidos na operação, mas isso a gente sempre passa antecipadamente para o cliente. Mas assim, a diferença, a maior diferença entre você comprar um imóvel pela via tradicional e em leilão vai ser a comissão do leiloeiro mesmo, que em regra é 5%. Do valor do imóvel arrematado. Do valor da arrematação. Tá. Exatamente. Então, na verdade, tudo muda, né? A depender do valor que você arrematou esse imóvel, ali vai ter o valor base, mas a depender do valor que você arrematou, tudo vai mudar. A comissão da assessoria, se você tiver com uma assessoria, a comissão do leiloeiro, o valor do imposto. E também nessa planilha tem a reforma, né? Sim. Que aí a gente estima uma por metro de quadrado. reforma também. Na planilha de viabilidade, vocês já antecipam inicialmente uma possibilidade de valor para a reforma. Sim. Mas aquela reforma básica que a gente estava conversando, né? Cozinha, banheiro, um armário na cozinha, um armário no banheiro. A famosa reforma cosmética. Só para dar um tapa ali. Porque se for alto padrão, ele vai querer também colocar o móvel que ele quiser. Exato. Depois, então não adianta ficar investindo em e aí com certeza é interessante isso entrar na planilha de vocês, né? Porque a gente ouve muito essa situação. Ou seja, o que eu faço quando é um marinheiro de primeira viagem, né? Eu comprei porque era uma oportunidade, mas e agora? O que eu faço? Eu fico com ele, eu arrumo e vendo, ou eu arrumo e fico com ele como patrimônio e ponho para alugar, né? Fica aquela coisa... Mas o quanto eu vou gastar, né? Porque como é uma situação da qual você não vê, na sua grande maioria das vezes, você vai ver depois, né? Você tem situações completamente essa que eu contei agora há pouco. Tem uma outra que a gente está vivendo agora, viveu na verdade, e não tá num processo ainda indefinido, que foi arrematado com o detalhe de não poder ver o que estava sendo arrematado. Era uma oportunidade. E aí foi feita uma visita para entender o que era, e o imóvel está irregular. Tem uma série de coisas que precisam ser demolidas, né? Ele está numa condição de conservação, assim, sem condição de aproveitar, entre aspas. Dá para aproveitar? Dá. Parede. Mas muita coisa ainda tem que ser colocada abaixo. Então, vai perder em área construída, não está regular, tem todo um processo por trás para regularizar e regularizar já atualizando, né? E o que se imaginava ter de retorno não vai compensar. Então, mas nesse caso, vocês como assessores, vocês conseguem descobrir se, por exemplo, nesse imóvel foi arrematado sem saber o que tinha, né? Mas daria para saber antes de arrematar? De novo, casa, né? Casa, A gente faz análise da matrícula e aí a gente vê se tem a área construída, se está averbada a construção na matrícula. Porque provavelmente eles não viram isso, não, né? Eles não viram. Mas daria para Eles não checar viram. antes. Eles, inclusive, levaram em consideração uma coisa interessante. Eles levaram em consideração, na planilha deles, eles têm uma margem de risco na conta, que é uma margem média, e que dessa vez estourou na média em um número tão maluco que eles falaram, não adianta, não compensa, vou tentar vender. Aí apareceu agora uma oportunidade de talvez demolir, já que está irregular de uma maneira que não tem muito caminho, e não tem uma previsão de anistia próxima, então não dá para tentar aproveitar a anistia, né? Então eles começaram a buscar um parceiro que não é o foco deles, mas buscaram um sócio para analisar se é viável incorporar ou não, porque aí se for viável incorporar, eles incorporam,
E aí derrubam, reconstrói, faz um predinho ou alguma coisa nesse sentido. Porque a região em que está o imóvel autoriza hoje a demolir e construir um predinho, então tem um ganho interessante. Às vezes vale mais a pena, né? Porque até semana passada a gente pegou um caso assim. O cliente queria um imóvel, era uma casa, também não era em São Paulo, e aí essa construção estava irregular, isso constava na matrícula, constava dívida dessa construção. Olha que interessante. Nesse caso, eles nós não viram. avisamos. Sim, vocês ele conseguiram quis entrar ver. no leilão assim mesmo. Mas ele quis arriscar. Ele quis, mas a gente avisou. E a gente não conseguia saber o valor da dívida que estava atrelada a essa construção, mas isso constava na matrícula. Que tinha uma dívida. Exato. Porque tem aquela dívida de INSS, né? ISS no final da obra. E você tem que INSS. comprovar a quitação Sim. dessa dívida para poder regularizar a construção. Sim, que é o habite-se. Que é para Exato, liberar o habite-se e poder estar utilizando. Nessa matrícula especificamente, estava assim, certidão positiva com efeitos de negativa. Ou seja, possivelmente teria um parcelamento aí rolando, mas a gente não conseguia saber se estava sendo pago esse parcelamento, qual que era o valor da dívida, então a gente colocou isso na nossa análise de risco para o cliente, e aí é com ele. Se ele Sim. quer correr o risco... Ele corre. Sim. Porque também é importante pontuar que, assim, cada caso é um macaco, caso, e cada sim. macaco no seu galho. Assim, isso vocês têm expertise muito maior do que a gente, assim, de entender, vale a pena, mas a construção, como que tá, se a fundação está boa ou não, se tem um cliente que gosta de terreno, só arremata terreno, se aquele declive faz sentido, porque senão a construção fica muito mais cara. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, isso, apesar da gente palpitar e ver as questões jurídicas atreladas a isso, a gente não é especialista em construção, em arquitetura. Sim. Então, assim, a gente também Sim. fala, olha, aí já não é com a gente indica parceiros, enfim. É uma situação complicada porque ela entra numa questão muito pessoal, que não envolve só o dinheiro. Às vezes tem alguma coisa por trás daquele valor de investimento e tem algum desejo no meio daquilo e que para ele compensa, mas se você for olhar financeiramente, não compensa, né? E a gente já viveu N situações assim, de cliente comprar o terreno, independente de ser por leilão ou não, mas ele comprou no eu acho que. E aí porque ele queria. Só que ele não olhou o que estava envolvido naquilo. Quando ele foi olhar o que estava envolvido, virou uma insistência louca. Não, eu vou até o fim. Você vai até o fim, então é uma obra que custa tanto. Não, mas eu quero pagar a metade disso. Então você muda de terreno, vende o terreno. Como, né? Ou constrói a metade disso, porque não dá para fazer o que você quer fazer num terreno desse. Né? Você fica numa situação que é maluca, porque o investimento em cima de terrenos que tem declividade ou em aclive ou em declive é muito maior, principalmente pensando em uso. Né? Você precisa conter o terreno, você tem vizinhos. Né? Se você não contém o terreno, você afeta o vizinho, você não afeta só você. O vizinho pode cair em cima de você, ou você pode cair em cima do vizinho, depende do que é. Sim. Então é uma questão Delicado. É uma questão delicada, é uma questão de segurança de vida, né? Exato. É uma questão de segurança de vida. Isso é interessante, a gente olhando, né, a engenharia está sempre associada a alguma coisa que associa isso de alguma maneira, né? E é pouco olhado, né? A gente olha um médico que pode escorregar ali e, infelizmente, ter uma situação de óbito, por exemplo. Mas aí esquece de olhar que se aquilo for mal feito, você tem uma situação de um monte de óbitos, na verdade, né? Porque o risco, né? A responsabilidade. Envolve família, envolve patrimônio, envolve vizinhos, é uma loucura. Então você está o tempo inteiro atrelado a um risco gigantesco. E voltando um pouco na questão da reforma cosmética, muita gente em leilão tem medo de arrematar, às vezes por não conseguir olhar por dentro, e fala, nossa, mas e se o imóvel estiver muito destruído? Aí a gente até, né, já fez um vídeo sobre que, assim, me corrijam se eu estiver errada, trocar um piso, se o piso estiver todo quebrado, destruído, ou se o piso estiver assentado bonitinho, mas ele for simplesmente feio e você quiser trocar, o custo é o mesmo. Sim.
Sim, o custo é o O custo mesmo. é o mesmo. O custo é o mesmo. Então, isso desmistifica um pouco esse medo das pessoas. Nossa, mas e se o imóvel tiver... Gente, trocar o piso vai dar o mesmo trabalho. Vai ter que tirar do mesmo jeito, vai ter que arrancar. Se Exato. quiser Pintar a trocar, a hora parede, tiver quebrado. se a Se tiver parede quebrado, tiver- é mais fácil. Já está ali, já tirou, né? Exato. Praticamente. Se a parede estiver toda riscada, você vai pintar de qualquer forma. Se a marcenaria estiver toda feia, embolorada, você vai trocar de qualquer forma. Então, esse medo, né, das pessoas em pegar imóveis destruídos não faz tanto sentido assim se você pensa numa reforma básica posterior à arrematação. É. Exceto nesses casos mais extremos, né, que o Carlos narrou. Sim, Mas, sim. assim, na Na maioria das maioria dá pra vezes... fazer. E Ah, acho não, que a inclusive pessoa já pe- sabe também. Sim. Ela tem um budget ali que ela fala, vou investir Exato. no leilão tanto, mas eu sei que eu vou ter que fazer pelo menos o mínimo de uma reforma. Então, eu vou ter que separar um valor para reforma. Uhum. Né? Então, acho que ela já tem uma ideia também, se ela quer arrematar, que ela vai ter que fazer reforma. Porque, normalmente, os leilões, eles têm que passar por uma reforma, né? Acho que Sim. a grande maioria dos apartamentos ou casas que são em leilões, eles acabam passando por alguma reforma, né? Nem que for básica. Até para acelerar o processo de venda, Sim. né? Para valorizar o imóvel também, Quando né? é leilão para investimento, é uma corrida contra o tempo. Quanto É. mais rápido você vende aquele imóvel, mais lucro Melhor. você vai ter. Uhum. Porque, né, menos condomínio, menos Sim. IPTU. Então, Quanto mais rápido você coloca ele para frente, no sentido vendi, ou no sentido coloquei para alugar, né, menos questão você tem com relação ao dinheiro que está incorrendo Exato. naquilo. É, Né? Você Com passa certeza. a capitalizar ou capitalizar por inteiro ou capitalizar em parte. Né? Tempo É. é dinheiro, né? Com Sem certeza, dúvida sempre, nenhuma. né? Sem dúvida Sempre. nenhuma. O que acaba acontecendo numa coisa que você colocou é uma verdade. Às vezes o que se deseja investir naquilo depois e o que se imagina investir naquilo não é o suficiente para um investimento ou para aquela situação. Mas é uma questão de balizar, olhar pontos principais que envolvem cozinha, banheiros, possíveis vazamentos, que são situações escondidas. Então, eu tenho um problema no telhado, né? Eu posso fazer um trabalho muito bacana de cuidar da estética interna, entre aspas, né? Pintar, cuidar e etc. Mas é prioritário cuidar do telhado, porque o telhado vai trazer mofo, patologias, doenças, né? Uhum. Então, cuida do telhado, depois cuida da pintura. sim. É um trabalho meio que escondido, entre aspas, né? Não olha o telhado, mas eu quero arrumar. Ou aquele negócio, reforma a fachada, ficar bonitinha, pra pessoa passar e falar, nossa, que linda, né? E Vou entrar. dentro? Quando entra, tá meio aquela coisa, nossa. Ontem Tem um mofo aqui, tem um... Decepção. Mas Ontem eu por passei- fora tá linda, né? Ontem eu passei por uma situação dessa, uma necessidade de reforma, aonde um dos pedidos foi, olha, eu preciso reformar toda essa área. Eu falei, nossa, que interessante. Mas na hora que eu entrei, e aí ele começou a explicar o que ele queria, onde ia, é uma empresa. E aí eu falei, tá, mas e essa área aqui? Não, mas essa área vai ficar muito caro. Eu falei, mas tá chovendo aqui dentro. Né? Tá estourado ali, tá vazando ali, o telhado tá caindo ali. Quais são as prioridades, É, né? E eu falei, como assim? Eu vou arrumar, você quer equipamentos novos aqui dentro? E vai deixar continuar bonito, chovendo, como que Eu faz? falei, e o telhado? É verdade, né? Aí chama o responsável geral e explica, mas não era esse o objetivo. Eu falei, então Não adianta reformar, Então você não vai continuar adiantar eu chover, vim aqui, claro. né? Eu vou Famosa- terminar, Vai eu vou jogar deixar dinheiro no lixo? antes de ficar pronto, se começar a chover, eu vou perder o que vocês vão estar fazendo aqui. Famosa economia burra. Né? É, Nós total, vamos né? vocês vão pagar 2 vezes? Porque eu não posso assumir essa responsabilidade, né? E ficou aquele clima. Aí chamaram o dono. Aí o dono veio, olhou e falou, você tem razão. Então, põe. Você tem toda a razão. Não tinha... Aí o dono ainda falou o seguinte, aliás, eu não entro aqui. Aí eu, como assim você não entra aqui? Ele falou, eu não entro aqui. Aqui é o refeitório da equipe. Eu falei, e era o refeitório. Eu não entro aqui, eu não Meu venho Deus. aqui. A minha área de coisa fica lá na sala da diretoria. Eu falei, legal. Entendi. É por isso que isso está desse jeito, né? Na sala da diretoria, Gente, com mas tem que ter certeza não olhar, tá deve chovendo. olhar tudo, né? Não, mas Não e tá vai chovendo, né? afetar, né? Lógico. Acaba afetando. Com é um certeza. efeito Uma hora chega dominó. lá, uma hora chega na Exato. diretoria, né? Quando afetar lá, já vai ser É, tarde demais. E os riscos envolvidos, né? Sei lá, o jeito que tava. Eu falei... Aí eles... Não, então considera, você tem razão. Isso aqui tá uma loucura, precisa arrumar. Eu falei, eu tenho que começar por lá. Arrumo lá e depois, se lá em cima não for o suficiente porque vocês pretendem investir, fica para uma próxima etapa.
Mas cuida do telhado. Deixa os seus funcionários aqui de uma maneira adequada, né? De vir tomar um Claro. café, de Lógico. poder sentar, conversar, né? Fazer um lanche, alguma coisa nesse sentido. Aí ficou aquele clima meio estranho. Aí ele bateu a mão no ombro de quem chamou a gente, na verdade, do coordenador. Ele falou, o telhado primeiro. Acho que a mesma coisa aconteceu. Autorizei. Ele vai, ficou me olhando segue. meio torto, assim. Você conseguiu fazer um telhado. Eu não conseguia nem conversar com ele a respeito. Eu falei, tudo bem, então funcionou. Vamos cuidar do telhado, né? Mas é isso, né? Também é isso em entender tudo. que quando você enquanto especialista, você diz, a credibilidade é maior, a Sim. pessoa te ouve. Com Sim, certeza. Né? Então, assim, quem está falando para ver se eu vou ouvir? Não é o leigo E que aí? passou lá e falou, né? Exato. E que é um olhar, assim, não é só estético. É de segurança, é de saúde, é de qualidade daquele uso, né? Então, às vezes, existe esse desejo. Arremato imaginando um determinado valor e pode ser que aquele valor não seja viável para fazer tudo que eu quero. E aí, aquilo é uma questão de ponto de equilíbrio. Avaliar a questão de... Eu costumo falar aqui, na maioria das vezes, a gente traz para a mesa viabilidade como vocês, né? E na maioria das vezes essa viabilidade ela é uma pré-viabilidade. Porque tem coisas que estão ocultas, né? Como a questão dos impostos, do que deve, do que não deve. Você sabe que tem. E aí você traz para a mesa e fala, olha, eu não sei até onde está. Você quer arriscar? Então vamos arriscar. E aí depois que arrisca, vocês têm uma pré-viabilidade para aquela reforma que vai acontecer, seja ela para locação ou para venda, né? E aí aquela pré-viabilidade também tem uma variação. Vai chegar lá e vai ajustar. E aqui eu vou decidir, não, essa área está bem bacana, eu quero melhorar essa daqui. Agora aquela ali que está mais escondidinha eu não quero. Não vai afetar. Eu pinta e deixa ela ok que está funcionando. E nesse ponto é legal comentar que as pessoas muitas vezes têm preconceito com imóvel ocupado. Elas geralmente preferem imóvel desocupado. E a gente entende que a lógica é exatamente reversa. Vai estar cuidando do imóvel quem está morando, Porque né? imóvel Sim. ocupado, basicamente hidráulica e elétrica, que são partes caras de uma reforma, sim. estão funcionando. Na sua maioria das vezes. Minimamente. Minimamente. Sim. Sim. Sim, Tem razão. E imóvel abandonado deteriora muito, né? com certeza. Estraga muito. Muito rápido. Estraga muito. Principalmente se tem essas condições, né? Se tem vazamento, se tem alguma questão que está oculta ali, e você na hora que vai olhar, você fala, nossa, e a perda é gigantesca. E não deve ser tão difícil também tirar o inquilino, não, quem está morando dentro do imóvel depois que você arremata. Ou às vezes é difícil, assim, ele dá uma... É bem caso a caso. né? Assim, antes a gente até, se o imóvel está alugado, é muito bom, porque geralmente inquilino é mais fácil, né? Porque é só alugar outro. Então sai de forma mais rápida. Agora, uma pessoa que de fato era o proprietário e mora nesse imóvel, às vezes é um pouco mais complicado, mas é isso que a gente defende. Assim, a lei está a nosso favor. Então, existem medidas jurídicas para fazer aquilo De da alguma forma forma mais ele vai célere sair, possível. Né? Exatamente. Cedo ou tarde, o imóvel vai Sim, ser desocupado. Sim. E aí também tem algumas estratégias, né? Ligar para quem ocupa esse imóvel e falar, olha, eu pago a sua mudança, eu pago um carreto para você, eu pago o seu primeiro mês de aluguel. Ajuda, né? Que aí é a fase de negociação, Sim. né? Ninguém quer passar por um processo de desocupação compulsória, que pode ser traumático. Então, assim, todo mundo quer fazer isso de forma amigável e a gente é muito a favor da desocupação amigável. E a gente tenta a todo custo, até o último momento, assim, a gente tenta fazer de forma amigável. Negociar, até porque ninguém quer oficial de justiça batendo na Com porta, certeza. te colocando porta fora, né? É Exato. super constrangedor. Sim. E quando chega nesse ponto, a gente vai com auxílio policial, com chaveiro. Então, assim, é super constrangedor. Ninguém quer passar por isso. Os vizinhos ficam, o que está acontecendo, né? Exatamente. Então, acaba... Péssimo. É um momento... E tem algum... Como que vocês fazem para saber se aquele leilão ele é confiável, se não é confiável? Tem alguns sites que não são confiáveis, porque a pessoa leiga vai entrar no site, quero comprar em leilão. Pode aparecer sites que não são confiáveis, imagino eu, como tem tudo na vida, né? Tem Tá muito. Então, cheio de deve fraude. Não, aliás, é isso. Fraude, como pode, né? É fraude bancária. A gente tem que estar em alerta o tempo todo. Mas tem porque... algum jeito que a pessoa sabe que aquilo é uma fraude? Opa, tá meio estranho. Um leigo entrar ali, ele tem essa noção ou é muito difícil? Leigo. Quem mais é especialista que sabe?
Exato. Porque existe, tem um site oficial, né, que os leiloeiros, ele tem que estar cadastrado para se habilitar enquanto leiloeiro. Então, a gente consegue verificar se aquele cadastro é um cadastro oficial, se ele tem registro na Jusesp. Agora, um leigo provavelmente não vai saber aonde consultar. Tá, Então, a gente já tem os nossos sites, e até sites de leiloeiros reais, leiloeiros sérios, tem gente que copia esse site. Então, Sim. tem Se o site passando verdadeiro. pelo próprio leiloeiro. Muda Então. uma letra ou outra ali no endereço Nossa, e... Tem que ficar muito esperto. Até depois da arrematação. Arrematou, vê se para onde você vai pagar essa comissão do leiloeiro, se é a conta do leiloeiro mesmo. Vê se a forma de pagamento do lote em si, né, da arrematação, se é a forma certa de pagar, é leilão judicial. Então, peraí, tem que ser via depósito. O processo é o número, é a guia de depósito judicial mesmo. Então, tem que ir o tempo todo em alerta. Senão você vai pagar tempo e nunca inteiro vai em ver alerta, o né? imóvel e perdeu aquele dinheiro. Perdeu dinheiro. E não tem como haver, né? O advento Tem da, como. da internet em termos de comunicação rápida, questões assertivas, tudo que trouxe de parâmetros que são positivos, acabou criando também um efeito Cilada. e uma ferramenta de ciladas que são complicadíssimas, né? Sim, E a ficar hora muito atento. que entra nela, para sair, é uma loucura, né? Na nossa área, a gente tem questões como, por exemplo, ARTs falsificadas, né? Que é um documento de responsabilidade que é vendido a preço de Nossa, nada. banana para se responsabilizar por obra. E você tem questões seríssimas de obras inteiras que estão rodando em cima de uma interface. responsabilidade técnica que não custou nada E que não tem o responsável. e que não tem um responsável. E a equipe que está lá não tem relação nenhuma com aquela situação e está rodando. E está rodando. E aí essas empresas vão trocando. Então, elas vendem os seus pacotes porque, pela legislação, se eu sou responsável técnico por uma obra com vocês, né, toda a responsabilidade técnica está comigo e toda a equipe operacional tem que estar comigo. Tá. Eu não posso ser responsável técnico por uma equipe da qual eu não tenho coordenação. Não posso chegar lá e falar, olha, custa R$200 a minha RT. Né? A responsabilidade envolvida naquilo é muito grande. R$200 não vai pagar, Claro. não consolidar nenhum efeito de certeza. nada a respeito de obra. Então, acontece muito, 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 muito. Não é pagar a assinatura ali, é pagar Não, literalmente a responsabilidade não é. sobre aquilo. Não, e isso... não, nós fomos receber um apartamento para um cliente e enquanto a gente estava na questão de entrada de um prédio novo, entrega e etc., tinha gente na rua panfletando e entregando. Olha, RT por R$180. E o cliente não sabe nem para que serve. E aí o cliente comigo, Ele não né? sabe para que serve. Aí o cliente comigo, aí o cara vou comprar veio porque é e eu baratinho, quieto ali, também, né? aí ele veio e entregou para mim, não, doutor, olha só as vantagens. Aí eu peguei de curioso mesmo, que eu peguei e falei, cara, é muita cara de Vamos ver pau. até onde vai isso. Aí ele ficou olhando pra mim, assim, o cara foi embora, ele olhou e falou assim, você pegou? Eu falei, eu peguei. Eu peguei pra fazer isso aqui, ó. Eu rasguei na frente dele, assim, eu falei, você também pegou, fica à vontade. Aí ele, não, eu te contratei pra receber o meu imóvel, pra vir olhar como é que tá, pra fazer tudo direitinho, né? Ele, aliás, o que esse cara tá vendendo é um absurdo, como é que funciona? Aí a gente entrou pra ser entregue o imóvel. Aí na reunião de engenharia, onde os novos condôminos proprietários estão recebendo as suas chaves, a equipe de engenharia colocou como observação um dos detalhes. Reformas, apropriações, instalações só podem acontecer, né, acompanhadas de profissionais. E esses profissionais são comprovadamente parte daquele serviço. Uhum. Então, por exemplo, eu estava lá. E aí, na hora que eu entrei, você tem que se apresentar e tudo. E aí ele me usou como exemplo. Ele falou, por exemplo, o Carlos que está aqui acompanhando o proprietário, né, ele, quando a equipe dele vier executar, é a equipe dele que está vindo executar. E a responsabilidade técnica é dele. Uhum. Né? E por favor, aí ele fez assim, os que receberam os papeizinhos lá fora, né, esqueçam. Porque se uma RT daquele papelzinho que chegou lá de fora como responsabilidade técnica bater no corpo de aprovação, vocês não vão entrar. Vocês não vão entrar com ninguém. Porque aqueles caras lá fora estão vendendo o que não se vende. E cadê a fiscalização disso, né? Nessa hora não tem. Não tem.
Porque... E a empresa abre e fecha, abre e fecha. Então, e ela vai vende, trocando, né? fecha, Porque abre no dia seguinte, abriu vende. uma É incorporação só para ganhar o tal, dinheiro, Que né? absurdo, né? e isso não isso não tem Infelizmente escala. acontece. Isso não tem escala. Isso é desde obras gigantes. A gente tem uma, inclusive, que a gente está aportando e ajudando aí porque um cliente acabou passando por uma situação dessa, comprou. É, porque não sabe, é o leigo, entendeu? Eu vou comprar porque é o barato. leigo. Não, mas eu sabe não vou nem contratar. por que usa quase, né? É. Pra que Novo. serve? Sempre, o Eu lema. tenho que Barato comprar. que sai caro. É que eu preciso comprar, E então esse eu vou saiu comprar. caro mesmo. É. Pegou fogo, Sério? não sobrou nada. Quase estragou parte de algumas partes É que um estúdio de quase 30 metros quadrados. envolveu Nossa. fachada de prédio, envolveu um monte de porta de vizinho. E alguém envolveu se machucou? apartamento. Não, por graças a sorte, Deus, não. É, porque a indenização material, eu imagino que vai ser uma indenização milionária. Gigantesco. Mas imagina se Não, alguém tivesse machucado. já E a tá pessoa- rodando assim, perdeu 2 elevadores, teve que... Nossa, foi uma loucura. Mas aí o condomínio é responsável porque ele aceitou a RT. O condomínio aceitou. Nesse caso, entendeu? Imagina que loucura. Então, é complicado, né? Todo mundo sai. É E ele complicado. não Todo tinha mundo sai seguro. perdendo. O seguro não cobre uma Seguro falha de dessa. obra, não, mas ele tinha. Ele não só tinha o seguro de prédio obra tem o porque ele seguro, não, né, ele parece. não fez como Incêndio. empresa. Uhum. Ele não fez como empresa. Ele pegou pincelado. contratando, Ele foi né? contratando pincelado, sem Que é os responsabilidade famosos de que a ninguém. gente fala, os leigos que acham Entendi. que contratar especialistas, ou arquiteto, Exato. engenheiro, ou vocês em leilões, vai pagar mais caro. Exato. Entendeu? E não é mais caro. Você está economizando porque você tem um especialista com você. Com certeza. Né? E não vai pegar fogo, ou não vai comprar um imóvel que O risco não compensa. amanhã vai ter vários impostos que não sabia que existiam, né? Então, a gente Exato. fala sempre isso, que não é, o especialista ele não é mais caro. Né? Às vezes ele sai mais em conta até. E da nossa parte também tem muita responsabilidade, né? Sim, Porque pra com gente dar um certeza. ok para uma rematação, a gente tem que ter analisado o contexto geral. Uhum. E às vezes a gente dá negativa, fala, olha, esse leilão não. Esse Sim. daqui vai dar problema. É o dinheiro do cliente, né? É muito Sim, sério com você, certeza. você ficar responsável por esse investimento aí, que tem investimentos que são altos. Então, é uma responsabilidade muito grande. Como Com como certeza. em obra também é bem alto, né? Algumas reformas, então... No caso de vocês, a Mas- responsabilidade chega a ser até maior, porque foi o que o Carlos falou, envolve vidas, né? Sim, É, sim, é, com é mais certeza. complicado. Mas o de vocês também, Então, assim, é. é uma responsabilidade monstruosa, porque a gente está o tempo inteiro, independe dessa questão, o lado imobiliário está o tempo inteiro lidando com um risco que envolve um patrimônio inteiro, às vezes, né? Exato. Tem famílias que vão fazer esse aporte uma vez na vida, né? Não é uma... Então, esse cuidado é muito gigante, assim, a Exato. gente Tem tem família que que é tudo, né? Tudo o que tem tá investindo tudo ali. que tem tá Então, investindo ali. é a responsabilidade. A Às vezes responsabilidade é fala, muito alta, né? Tem cliente que fala, não, eu quero um imóvel de 1 milhão. E tem cliente que fala, eu quero um imóvel de 100 mil. Uhum. E às vezes a responsabilidade do imóvel que a gente está procurando para esse cliente que quer investir os 100 mil, porque é os 100 mil da vida dele, é tudo que ele tem. É que ele muito guarda, maior com do que o certeza, de ele 1 guardou a vida milhão. inteira, Sem né? dúvida. Pra Sem dúvida nenhuma. Sem É o que dúvida acontece nenhuma. com a gente também, de reforma. E, né, o cliente às vezes guardou para fazer aquela reforma ou construir aquela casa a vida inteira. E se você não tiver uma boa assessoria, né, um bom arquiteto, um bom engenheiro junto, ele não vai sair do chão. Uhum. Ele vai gastar todo o dinheiro só na estrutura da casa ali e não vai conseguir subir ela. Sim. Né? Então, Nossa, tem a tudo quantidade de isso. cliente que a gente tem, que no meio de uma obra, empreiteiro, some, desaparece. Sim, sim. E aí tem aquela questão, empreitada a preço global, Uhum. e aí liga É. pra gente, o que eu faço? É. Ai, gente, contrata alguém sério, por favor. Tem Sabe? que ser, né? Tem que ser. Gente, é papo tamo- para outros podcasts. É. né? Com Porque certeza. Se a gente fica, aqui, a gente fica o dia esse inteiro dá pano, conversando, né? né? Tem pano para manga para uma Mas próxima é isso. conversa Com mais certeza. aprofundada, né? Obrigado por terem vindo hoje. A gente que Nós que agradece. agradecemos, muito Foi muito obrigada legal. pela oportunidade. Que E vocês que maravilha. estão nos assistindo também, se tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, quiser fazer para Vitória, para Marina, da Reis, elas também são advogadas, eu acabei não mencionando no começo, né? Fiquem à vontade. Para a gente também, se tiver alguma dúvida, estamos aqui para esclarecer e fazer outros podcasts também sobre, de repente, continuar, falar um pouquinho mais sobre o leilão, Com certeza. né, o que vocês tiverem. Tá? Se vocês quiserem... Segue a alguma gente aí, toca no sininho, faça as perguntas para que a gente possa passar para as meninas e tira dúvidas que o nosso objetivo é esse, Prosa de Obra, trazendo informação de qualidade com especialistas e sempre com esse objetivo, melhorar o mercado da construção de uma maneira geral, seja ele desde a aquisição, que é um olhar extremamente importante e precisa acontecer de uma maneira decente e bem feita,
né? E até a entrega desse imóvel e ficar tudo funcionando bonitinho como precisa ser feito e pertinente. Perfeito. Se quiserem falar um finalzinho. Passar nosso Instagram, né? @Reikis Consultoria. E pode mandar mensagem lá, segue a gente. Lá também vai ter nossos contatos, então, caso tenha alguma dúvida ou queira virar cliente, tem curiosidade sobre o mundo de leilões, é só mandar uma mensagem pra gente. Obrigada, gente. Obrigada. Muito vocês. obrigada. Obrigado vocês. Vamos para um próximo. Daqui a bora. alguns Até dias. a Vamos próxima sim. prosa de obra. Até a próxima. Obrigado.